chorem os anjos. Esta é uma obra de horror de Daniele Carneiro de Assis. O desabrochar da rosa. Um anjo me apareceu, perguntando assim: o que você quer da vida? Ser eterno, respondi sem ter longas. Ele voltou-se para o lado com um olhar triste. Olhou para o céu. Elevou suas asas, mas permaneceu. Percebeu que não conseguia mais voar. Deitou-se ali mesmo e realizou um choro sem lágrimas e um grito sem som daquelas almas que dão o último suspiro. Daniele Beto. Magdalena Teremeiro Vicente vivia numa cidade pacata no norte da Hungria. Descendente de mãe latina e pai europeu, desde pequena manifestou-se uma criança precoce, em inteligência e linguagens múltiplas. Com 3 anos, pronunciava com fluidez palavras em espanhol e outras em inglês. Com pouco tempo, começou a formar frases complexas. Foi desta idade em diante que sua vida foi marcada por profundas transformações. No ano de 1704, entrou para a escola, agora com 5 anos completos. Recorda-se daquele dia como se estivesse lá. Muitas vozes ressoavam pelos corredores escuros da antiga escola de freiras, a qual foi matriculada por seus pais. As crianças corriam pelos corredores e eram advertidas pelas irmãs. Elas pegavam-nos pelos braços e viravam em direção a uma grande janela. Isso os deixava atormentados. Mais tarde, Madalena descobriu que a janela era a sala da amada superiora do colégio. Quando entrou pela primeira vez em uma sala de aula, descobriu que o brilho do conhecimento poderia ser reduzido a um compêndio de 300 páginas ou até menos. Descobriu também que falar não era adequado a uma criança inteligente, principalmente quando esta se encontrava em frente ao quadro negro. Mas a descoberta que mais marcou Madalena foi que sua precocidade a impedia de ter muitos amigos, pois estes a rejeitavam, caluniando-a de bruxa dos bárbaros, apelido dado a ela pelos colegas de turma. No intervalo para o lanche, saiu da sala com sua malinha de madeira. De repente, foi cercada por 4 alunos. Eles a carregaram e roubaram todo o seu lanche. Terminado o serviço, jogaram no chão a mala aberta e saíram zombando pelo corredor. Bruxa! Bruxa! Chateada com a atitude dos colegas, Madalena decidiu se afastar deles durante os intervalos e só se relacionava com eles nas aulas se fosse ordenada pela professora. Certa vez, estava quieta, estudando astronomia na biblioteca, até que olhou para o corredor da última prateleira e viu o vulto de um jovem garoto. O garoto estava parado próximo a outra mesa.
Ela levantou-se e seguiu em direção à outra mesa. Pela primeira vez em sua vida, sentiu seu coração disparar a cada passo. O garoto tinha os olhos e cabelos negros, mas sua face era de uma brancura pálida, que contrastavam com o vermelho de seus lábios. Magdalena sentou-se na mesa ao lado e observou-lhe por um tempo, até que, de repente, ele voltou-se para ela com um olhar oblíquo e acariciou seus cabelos. Virou as costas e saiu da biblioteca. Ela continuou sentada por um tempo, refletindo a situação. Jamais sentira mãos tão gélidas e vira um olhar tão indescritível à sua cabeça infantil. Essa foi a única vez que viu este garoto. Alguns dias depois, ficou sabendo que ele havia sido transferido para outro colégio. Mas a expressão daquele jovem ficou marcada em sua mente, assim como no coração. Foi neste período também que descobriu que tinha capacidade de ver auras. Às vezes, ficava confusa pela variação de cores e sua relação com a personalidade individual. Com o tempo, foi percebendo que essas variavam de acordo com o humor da pessoa. Outro fato que marcou o misterioso garoto da biblioteca foi este, pois sua aura era cinza opaca e trêmula. Magdalena jamais viu, nos anos que se seguiram, uma aura igual à daquele jovem. Até passaram-se assim 10 anos. Quando Magdalena concluiu a educação básica, seus pais a transferiram a um internato, para assim ter uma formação direcionada. Neste intervalo de anos, muitas mudanças foram ocorrendo em nossa pequena família. Foi nele que ela descobriu que os livros podem nos transportar para diversas realidades, além da de escravo de um mundo de interesses e trocas, que ao fim só geram insatisfações. Ela gostava de passar horas a fio estudando livros de fotografia, literatura, artes e misticismo. Quando aprofundou nos estudos místicos de matriz maia, descobriu que sua descendência materna era bem marcante e a cada dia mais registrada no íntimo de sua consciência. Gostava de estudar as lendas e mitos do norte europeu. Foi através destes estudos que percebeu que seu estilo favorito era o gótico e adotou a cultura gótica como referencial cultural pessoal, não abrindo mão dos traços latinos e o gosto pelo misticismo maia. Esbelta e altiva, Magdalena tinha os olhos negros e a pele morena, latinos de sua mãe. Já na personalidade, herdara a timidez e o gosto pelo saber de seu pai, assim como os longos cabelos castanhos. Suas cores prediletas eram preto e vermelho. Assim, seu pequeno guarda-roupa se resumia numa mescla de ambos os tons e alguns vestidos latinos presenteados por sua mãe. No dia da despedida, olhou para os pais com um olhar lacrimoso.
E fechou sua grande mala de couro marrom. Abraçou-os uma última vez e saiu sem olhar para trás, pois acreditava a lenda que, uma vez que sai pela porta, não se deve olhar para trás, pois se o fizer, jamais retornará. Chegando ao lugar onde era o internato, Magdalena se maravilhou ao visualizar o grande castelo ao estilo gótico, se estender entre a região montanhosa do sul da Hungria. As janelas eram grandes e redondas, e o portão de entrada todo de ferro. As janelas eram redondas e o portão todo de ferro. Havia uma grande floresta ao redor do ginásio, mas não permitiam a sair além da horta. Após a entrada havia uma estrutura de canteiro no centro de um grande pátio, onde estavam uma pequena horta e algumas flores. Mais tarde, Magdalena veio a descobrir como era ótimo cuidar de um jardim. Os dormitórios das jovens ficavam do lado direito e os dos rapazes ao lado esquerdo. Havia um profundo redondo bem no centro, separando os corredores um do outro. Ao fundo ficavam os laboratórios, a biblioteca e logo abaixo o pátio. Havia também uma capela aos fundos do pátio e atrás dela um cemitério. Nos primeiros dias, não houveram aulas normais, somente apresentações e organizações de turma. Passada umas 2 semanas, Magdalena já se adaptara ao regime de estudo. Aulas de humanas pela manhã e exatas à tarde. 2 vezes na semana tinha de ir à capela e realizar ensaios do coral aos sábados. Domingo era o único dia livre de atividades. Magdalena gostava de preenchê-los com estudos musicais e místicos. Com as professoras do coral, iniciou-se nas primeiras peças de piano, o que foi se aprimorando com o tempo. Sua precocidade não estranhava os professores, mas os colegas a olhavam como uma estranha maneira. Não só devido à sua inteligência, mas também ao estilo de se vestir. A maioria dos alunos era bem sem graça e só usava uma mortalha preta que chamavam de uniforme básico. Como não era obrigatório, Magdalena continuou a se vestir como se sentia melhor. Vestido de renda e luvas. Assim, passou-se rápido o primeiro ano de ginásio, sem muitas novidades e transformações, exceto que, com estudos aprofundados, além de ver auras, Magdalena começara a desenvolver a capacidade de enxergar no escuro. Devido às suas fugas noturnas para a floresta, para ler.
seus instintos ficaram mais sensíveis a movimentos sutis. Ficava horas ouvindo sons da mata ou tentando reconhecer e contar assuntos relações. Após passar as férias em casa, voltou para a Hungria meio a contragosto, mais feliz por já estar na metade do processo. Sua sala do segundo ano era composta por quase os mesmos alunos da turma anterior, exceto por algumas meninas novatas. Passados uma semana sem novidades, certo dia chegou um jovem novato na sala. Ele entrou silenciosamente, jogando os cabelos para trás dos olhos negros. Sua pele era pálida e seus lábios tão vermelhos que pareciam usar gloss. Foi para o fundo rapidamente e sentou-se logo atrás de Madalena para sua tristeza. Ao passar um tempo de olhares julgadores e conversinhas paralelas, a professora chamou-o à frente para se apresentar à classe. Ele levantou-se erguido e foi à frente com passo firme. Olhou para toda a classe e depois fixou os olhos em Madalena e disse seu nome, Johannes Todt. O nome ficou repetindo-se em sua mente. De repente, seus olhos pareciam petrificar. Ela não conseguia desviar o olhar daqueles olhos negros penetrantes. Quando ele terminou a apresentação, voltou em direção à cadeira e, por um breve momento, parou rente à mesa de Madalena e lhe fez um carinho nos cabelos. Neste instante, ela parecia sair de si. Mal percebera as risadinhas das novatas e os olhares ao redor, após sentir um tremor percorrer toda a sua espinha. Seu coração estava em descompasso e as mãos trêmulas. Ocultou-as debaixo da mesa e deitou a cabeça no livro. Seus pensamentos fluíam sem conexão. As mesmas mãos gélidas, que olhar penetrante, pele pálida. Por que não consegui desviar-me? Ao ouvir o sinal do intervalo bater, deu graças por poder ir um pouco ao jardim, esparecer a cabeça e olhar como estava o seu pequeno roseirão. O intervalo era o único momento em que concediam liberdade de rapazes e moças ficarem juntos para se interagir. Chegando ao jardim, Madalena sentou-se no banco que dava para as roseiras e cravos. Sentiu um vulto sutil atrás de si, mas, quando olhou para trás, só havia um lindo botão de rosa vermelha no chão. Levantou-se e pegou-o, saindo em direção à capela. Mas ao passar pela pequena entrada do cemitério, percebeu que havia um jovem sentado numa tumba em frente a uma estátua de homem. Ela abriu o portão sutilmente, sem ruído, seguiu para perto da estátua. Foi neste momento que teve a confirmação de que Johannes
Era o mesmo garoto misterioso da biblioteca de anos atrás. Ao perceber, sua aura cinza-opaco tremular. Rapidamente, quando ela colocou o botão de rosa em seu pescoço, eles trocaram olhares silenciosos. Ele enlaçou os braços ao redor dela, deitando sua face em seu pescoço. Magdalena não sentia mais nada, além de seu corpo gélido rente ao teu e o cheiro da rosa. Ele deu-lhe um suave beijo na testa e saiu com o olhar atordoado. Deixou o botão de rosa em cima da estátua de anjo. Magdalena não o barrou, apenas sentou-se à frente da estátua e ficou a observar. Naquele instante inesquecível, a estátua chorou, lágrimas escarlates. Magdalena levantou-se em sobressalto para ver se era algo de sua imaginação. Mas ao tocar no olho do anjo, sentiu o escarlate em seus dedos. Ao sentir o odor, viu que eram lágrimas de si. Passado este dia, Madalena jamais o encontrou no cemitério, nem no jardim. Durante as aulas, ele parecia distante e sempre saía antes do tocar do sino. Um dia, Magdalena decidiu segui-lo e descobriu que ele passava um intervalo na biblioteca, lendo. Neste dia, ela convidou-o para lanchar e observou que ele jamais comia. Sempre pegava o leite ou a bebida do dia. Passaram-se assim a ficar juntos nos intervalos. Conversavam sobre tudo, desde temas de música, astronomia, misticismo. Sobre esse último tema, Magdalena observou que ele era bastante obcecado e objetivo. Por fim, passou a ser o assunto evitado. Até que um dia em que ela perguntou acerca de sua palidez e por que suas mãos eram sempre frias. Aí ele contou-lhe tudo, como tudo começou bem antes de Magdalena nascer. Johannes era descendente direto de uma família romena muito rica. Seu pai era um príncipe de uma capela local e sua mãe descendente da rainha Isabel. A família vivia ocupada com os afazeres do castelo e da capela. Seus pais tinham costumes peculiares e não gostavam de passeios ao sol. Eles saíam somente à noite, em caças e passeios. Certo dia, num desses passeios, Johannes viu seu pai rasgar o braço de um camponês com um canivete e beber seu sangue. Deste dia em diante, Johannes passou a evitar a presença de seu pai. Mas, com o tempo, sua mãe, percebendo isso, lhe chamou para um passeio noturno, só os dois. Foram caminhando até que, num momento, ela virou-se para ele e mostrou a lua, uma magnífica lua cheia. Quando Johannes levantou a sua cabeça, sua mãe lhe apertou o pescoço até sair sangue e sugou-lhe por 3 vezes seguidas, com pequenas pausas. Ele caiu no chão inconsciente e, após um tempo, sentiu
algo grosso e escarlate escorrer para dentro de sua boca, e à medida que escorria se sentia mais consciente e melhor. Foi assim que sua frieza começou, pois depois daquele dia jamais foi capaz de sentir nada. Evitava sempre sair ao sol, pois este lhe queimava as retinas. Assim sua pele foi ficando pálida e opaca, assim como seus olhos. Magdalena ficava petrificada ao ouvir o relato do amigo. Não sabia o que dizer, ou se haveriam palavras capazes de o consolar. Assim, permaneceu em silêncio. Agora tudo fazia sentido: as mãos gélidas, o olhar, a cor de sua alma. Exceto uma coisa: porque o anjo do cemitério chorou. Mas ela sentiu que as respostas não demorariam a vir. Um dia voltavam para a sala, até que ele puxou-a pelo braço para o lado oposto, conduzindo-a em direção à capela. Ele abriu a porta do cemitério e se encaminhou à estátua de anjo. Apontou para a estátua que, para o espanto de Magdalena, chorava sangue novamente. Ela voltou a ele um olhar confuso. Ele a enlaçou um abraço apertado e disse-lhe ao ouvido: Eu te amo, mas como aquela flor que lhe dei outrora, tu irás murchar e eu continuarei pela eternidade. Como esta estátua fria que vês aí à sua frente. Estás a perguntar-se por que ela chora sangue. Desde aquele dia que lhe contei, jamais fui capaz de chorar, assim como meu toque é gélido, é também meu coração, que chora de dor ao ver perante seu grande amor, ver na fronte o fim de sua jornada e não poder segui-la nessa caminhada. Sabe por que os anjos choram? É porque eles sentem o âmago do amor, mesmo sem nenhum sentido. Ele está além da dor, porque é um anjo caindo. Magdalena segurou-lhe o rosto com as mãos e, olhando no fundo dos seus olhos, beijou-o num compasso intuitivo de resposta. Sendo assim, lhe darei meu último beijo mortal, pois prefiro ser uma estátua a seu lado do que passar poucas luas contigo e murchar como aquela flor. Pois o amor só tem sentido quando após grande sacrifício é mantido. Assim, sacrifico minha vida para passar a eternidade contigo. Ele enlaçou-a com um beijo ardente de uma alma carente. Ao sentir o escarlate escorrer pelo pescoço, ela deitou ali mesmo e realizou o choro sem lágrimas e o grito sem som daquelas almas que dão o último suspiro.
Finaliza-se assim mais uma criação de Daniele Betteri, produção de D.S. Carneiro Produções, voz Daniele Betteri. Contamos com vocês em nosso próximo capítulo para sabermos qual será o destino desse casal. Magdalena está com Johannes? E o destino da nossa aprendiz? Será que ela se adaptará? Aguardamos vocês para os próximos capítulos de Chorem os Anjos, uma obra de Daniele Carneiro de Assis.